Olá, sou Paramita Barai, professor visitante em Física da UFABC. Neste vídeo de UFABC para Todos, eu vou falar um pouco sobre minha pesquisa em astronomia, astrofísica e cosmologia, em particular no tópico fascinante de como as galáxias formam do Big Bang até hoje. Desde os tempos antigos, os humanos são fascinados pelo céu noturno, com centenas de estrelas. Entre essas estrelas, alguns objetos difusos, como nuvens de gás, também podem ser vistos a olho nu e eram chamados de nebulosas. As primeiras nebulosas foram catalogadas no século XVII pelo astrônomo francês Charles Messier, usando um telescópio primitivo. Naquela época, a ideia da nossa Via Láctea também estava se desenvolvendo. A Via Láctea era todo o nosso universo, um disco de estrelas ao nosso redor. A discussão de o que é essas nebulosas foi resolvida apenas na década de 1920, quando o astrônomo americano Edwin Hubble mediu a distância até uma dessas nebulosas espirais. Hubble descobriu que a distância é muito maior do que outras estrelas vistas na Via Láctea. Então, o objeto nebulosa deve estar mais longe. Desta forma, sabia-se que essas nebulosas eram, na verdade, outras galáxias. Desde essa descoberta por Hubble, nos últimos 100 anos, houve um aumento milhares de vezes em nosso conhecimento do universo. Por um lado, utilizamos modelos teóricos e simulações numéricas feitas em supercomputadores. No outro lado complementar, pelo desenvolvimento de telescópios e outros instrumentos para observar objetos astrofísicos. Construímos telescópios terrestres, bem como telescópios no espaço. Hoje sabemos muito bem como é a nossa galáxia, a Via Láctea. Bem, na verdade, este não é um ato direto, porque estamos tentando mapear a galáxia dentro da qual vivemos. Apesar disso, medindo cuidadosamente os movimentos das estrelas, os astrônomos foram capazes de inferir como está nossa galáxia. A Via Láctea é uma galáxia espiral, que contém uma região central muito brilhante com muitas estrelas. Do centro estendem-se vários braços espirais, contendo estrelas, gás e poeira. O Sol existe a uma certa distância do centro e em um dos braços espirais. Em uma escala como a mostrada nesta imagem, o Sol, os planetas e todo o sistema solar são apenas um ponto aqui. E hoje sabemos que nossa Via Láctea é apenas uma entre milhões de outras galáxias no universo. Usando telescópios especiais, fomos capazes de tirar fotos magníficas de vários tipos de galáxias, com diferentes formas, tamanhos e ambientes. Existem pares de galáxias interagindo entre si ou em processo de fusão. De tamanho maior, existem aglomerados de galáxias, onde um grande número de galáxias está agrupado nas proximidades. Nesta foto, tirada pelo telescópio espacial Hubble,
cada ponto difuso brilhante e uma galáxia. Então, se formos para escalas ainda maiores, onde cada galáxia se parece com um ponto, alcançamos a estrutura em grande escala do universo. Esta é uma dessas imagens em que cada ponto representa uma galáxia. O círculo externo aqui está a uma distância de 2 bilhões de anos-luz da Terra. Essas estruturas são chamadas de estruturas de grande escala e consistem em galáxias organizadas em filamentos. Devo ressaltar que todas essas imagens, esse e esse, são fotos reais de galáxias tiradas por telescópios. A minha pesquisa está relacionada ao assunto fascinante de como essas galáxias e estruturas de grande escala se formam. Para responder a essa questão, devemos primeiro interpretar como tudo começou. Este assunto sobre o início do universo pertence à área de cosmologia, que é um ramo da astronomia. Não podemos observar exatamente o início do universo, portanto, contamos com modelos. As observações usando telescópios de diferentes objetos astrofísicos, como supernova, aglomerados de galáxias e lentes gravitacionais, correspondem a um modelo cosmológico, lambda CDM, que significa Cold Dark Matter ou matéria escura fria, em um espaço que se expande com o tempo. De acordo com este modelo, a densidade de massa-energia do nosso universo consiste nos seguintes componentes: 68% de energia escura, cuja natureza não entendemos, apenas que causa uma expansão acelerada do espaço em escalas muito grandes. 27% de matéria escura, que interage apenas por gravidade. Este componente é chamado de matéria porque observamos seus efeitos de interação gravitacional. Mas é escuro, ou dark, porque nunca vimos nenhuma luz vindo dele ou nenhuma interação eletromagnética. E apenas 5% da densidade é feita de matéria normal ou baryons, que interagem por todas as 4 forças fundamentais da natureza: gravitacional, eletromagnética, forte e fraca. São esses baryons que constituem todas as estrelas, todos os planetas, os organismos vivos na Terra, incluindo nós, os humanos. O modelo cosmológico nos permite responder a questão como as seguintes: qual é a idade do nosso universo? São 13,8 bilhões de anos, ou 13,8 giga-anos. Portanto, nosso universo começou 13,8 bilhões de anos atrás, quando a densidade e a temperatura da matéria bariônica eram infinitas. Este ponto inicial de densidade infinita é chamado de Big Bang, após o qual o espaço vem se expandindo por 13,8 bilhões de anos, que é hoje. Qual é a coisa mais antiga que observamos no universo? Observamos uma radiação primordial, fótons de apenas 300 mil
anos após o Big Bang. E isso é chamado de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o CMBR, Cosmic Microwave Background Radiation. Isso corresponde às flutuações de densidade primordial da forma gaussiana. Assim, sabemos que na época da CMBR, 300 mil anos após o Big Bang, não havia estrelas nem galáxias, só uma distribuição uniforme de matéria, como flutuações de densidade. Agora podemos responder à questão como as galáxias se formam. As épocas entre o Big Bang e CMBR não são observadas e contamos com a teoria e modelos. Logo após o Big Bang, ocorreram flutuações quânticas na densidade uniforme da matéria. Isso criou perturbações quânticas no campo de densidade. Acredita-se que um processo de inflação tenha expandido as perturbações de densidade de níveis quânticos para níveis microscópicos. Isso continuou até a época do CMBR, cujo mapa de temperatura podemos observar hoje. Essas perturbações macroscópicas de densidade então sofrem colapso gravitacional, que levam à formação de estrelas, galáxias e outras estruturas. As principais interações para a formação de galáxias são, então, interações gravitacionais que afetam a matéria escura e os baríons, e dinâmica dos gases que afeta apenas os baríons. Em minha pesquisa, estou fazendo simulações numéricas em supercomputadores sobre como as estruturas de grande escala e as galáxias se formam. Essas são chamadas de simulações hidrodinâmicas cosmológicas. Aqui simulamos uma região do universo contendo muitas galáxias. A condição inicial das simulações são as flutuações de densidade primordial na época do CMBR. O volume de simulação é envolvido para o tempo de 13,8 bilhões de anos, que é a idade do universo até hoje. Essas simulações são como experimentos idealizados para verificar teorias sobre a evolução do universo. Podemos realizar muitos experimentos ou simulações em supercomputadores em escalas de tempo humanas. Primeiro resultado importante. É visto que simulações contendo apenas matéria escura podem reproduzir as estruturas observadas em grande escala. Esta imagem mostra observações de estruturas nas cores azul e magenta e a estrutura prevista em uma simulação contendo apenas matéria escura mostrada pela cor vermelha. Se compararmos a simulação e a observação, há uma boa concordância. A partir daqui, concluímos que
Apenas a física gravitacional é necessária para produzir a estrutura filamentar observada, contendo muitas galáxias. O componente estelar das galáxias, que emite luz, se forma nas interseções dos filamentos de matéria escura em grande escala. Nesta imagem, por exemplo, se fizermos zoom em uma região de alta densidade de um filamento, há uma bela galáxia contendo estrelas e baryons. Para este componente de gás, precisamos de interações hidrodinâmicas nas simulações. E há muitas questões não resolvidas. Além da hidrodinâmica, precisamos do resfriamento radiativo do gás para formar estrelas, e muitas questões permanecem sem resposta a esse respeito. Por exemplo, as simulações não podem reproduzir a quantidade certa de estrelas em algumas galáxias e as internas estruturas das galáxias. E por isso que muitos grupos no mundo estão fazendo pesquisas nessa área da astrofísica, muito interessante, inclusive eu agora na UFABC. Com o desenvolvimento de novos telescópios, astrônomos estão continuamente descobrindo novos objetos no espaço que queremos reproduzir em simulações. Este é o resultado da minha simulação recente, dando uma representação visual de como as estruturas crescem com a idade do universo. As primeiras galáxias se formaram por volta de 700 e 800 milhões de anos após o Big Bang. Então, até um tempo de evolução 1 giga-ano depois de Big Bang, já existem alguns filamentos em densidade de gás. Os filamentos ficam mais prominentes com o tempo, aumentando em densidade nas interseções dos filamentos. E mais estrelas se formam e colapsam nas interseções dos filamentos, criando galáxias. Então, na época de hoje, 13,8 bilhões de anos, as localizações de regiões brilhantes aqui, de alta densidade e regiões de grande massa estelar, são as galáxias de hoje. Como uma galáxia se forma em uma das minhas antigas simulações? Este vídeo mostra a evolução com o tempo de componente de matéria escura em verde, gás em vermelho e estrelas em azul. Vemos que halos inicialmente pequenos formam-se de matéria escura que se fundem entre si para formar grandes halos. Esses halos de matéria escura permanecem mais ou menos esféricos. O gás segue a matéria escura inicialmente, mas depois sofre interações hidrodinâmicas e formar braços espirais, o que também é visto no componente estelar das galáxias. Gostaria de terminar com uma citação do astrofísico Stephen Hawking. Somos apenas uma raça avançada de macacos em um pequeno planeta de uma estrela muito comum. Mas podemos entender o universo. Isso nos torna algo muito especial. Eu estou fazendo essa pesquisa muito especial há
quase 20 anos, incluindo o período do meu doutorado e pós-doutorado, e começou na UFABC no ano passado, durante a pandemia. Tenho possíveis projetos de iniciação científica e mestrado, e listo meu e-mail e site aqui. Se alguns de vocês estão interessados em fazer uma pesquisa tão fascinante, por favor, entre em contato comigo por e-mail.